Flávio Bolsonaro está rindo à toa, porque o Gilmar Mendes acabou de mandar o parça dele, né, o Queiroz, de volta para casa. Na verdade, não é nem de volta, porque ele já estava em casa, ele não foi para Bangu e vai continuar em casa junto com a esposa dele. E agora que o Ministério Público perdeu o prazo para recorrer, lembra daquela história que tiraram o processo dele da primeira instância e o Ministério Público pediu para voltar para a primeira instância? Pediu fora do prazo, perderam o prazo. E o Ministério Público vai recorrer no STF. Quem que vai julgar o recurso? Gilmar Mendes, o mesmo que mandou o Queiroz para casa. Só que essa tática é extremamente arriscada para o Flávio Bolsonaro. É arriscado o que eles estão fazendo. Mas eu vou explicar que maluquice é essa. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Roberto Cardoso e eu vou direto ao assunto, tá? Flávio Bolsonaro está tentando algumas táticas meio kamikaze. Ele está meio sem opção, ele está tentando ganhar tempo de qualquer maneira, porque se as coisas decorrem como tinham que correr, ele já poderia estar preso. Então, através de manobras, mesmo manobras arriscadas, se ele não faz isso, ele já poderia estar preso. Vou explicar com calma. Só peço para você se inscrever no canal. Aproveita que você já está com o celular na mão, dá um clique, ajuda o canal a crescer que eu vou te explicar o que está acontecendo. Vamos voltar para o começo. Olha, o processo do Flávio Bolsonaro estava correndo, o Ministério Público estava lá fazendo busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, entraram na loja de chocolates dele e o juiz Flávio Itabaiana assinando tudo. Tudo que tinha que fazer ele assinava. Aí o Flávio Bolsonaro falou, eu tenho que tirar o processo da mão desse juiz, porque ele está vindo para cima de mim. E fizeram um pedido para levar o caso para a segunda instância. A alegação dele não faz o menor sentido, mas foi o seguinte, eu era deputado quando esses crimes aconteceram, então eu tenho o direito a ser julgado pelo foro especial do Rio de Janeiro, pela segunda instância, e não na primeira. O que é um risco, é uma tática muito arriscada, pelo seguinte, para quem é político, se você tem uma condenação na primeira instância e se você tem outra na segunda instância, você já fica com a ficha suja. Você já não pode participar de eleição. Foi o que aconteceu com o Lula em 2018. Quando ele tira o processo da primeira instância e leva para a segunda, se na segunda ele for condenado, já é direto ficha suja. Mesmo que ele recorra, ele já recorre com a ficha suja. É uma tática arriscada. Mas por que ele fez isso se é arriscado para ele? Porque ele não tinha opção. Se o processo fica lá na primeira instância, a denúncia já tinha sido feita pelo Ministério Público, o juiz já podia ter dado a prisão preventiva dele em junho. Ele já podia estar preso desde junho. Então, mesmo sendo arriscado, pelo menos ele ganha tempo, tirou o processo de lá. Só que não tem sentido. Esse processo só saiu de lá porque foram amigos que votaram falando, não, tem que sair mesmo daqui, tem que ir para lá. Porque desde 2018, o STF já tinha decidido o seguinte, o foro privilegiado vale durante o mandato. Acabou o mandato de deputado estadual, não tem mais aquele foro privilegiado. Todos os outros que têm outros mandatos estão sendo julgados na primeira instância. É uma decisão ilegal. E você recorrendo, você vai voltar para lá. O STF vai dizer que isso é ilegal. Mas o que acontece? Vai o Ministério Público e recorre. Chega lá, ouve o seguinte, o prazo acabou. Vocês perderam o prazo. Olha como são os bastidores dessas coisas. Uma procuradora do Ministério Público, chamada Soraya Gaia, deu um clique no processo na quinta-feira à noite. Não era para ter feito isso. O combinado é, nós só vamos entrar nesse processo na sexta, porque a partir do momento que você clica, oficialmente você tomou conhecimento, e aí você tem um prazo para recorrer. Então, se eles tomam conhecimento na sexta, o prazo começa a contar na segunda-feira. Passa o fim de semana que não conta, começa a contar na segunda. Como ela clicou na quinta, começou a contar na sexta. Então sexta já estava contando, sábado já estava contando, domingo já estava contando e não segunda. Eles perderam 3 dias. A hora que eles chegaram lá para recorrer, já tinha vencido o prazo. Quer dizer que fica por isso mesmo? Não. Não porque a decisão é ilegal. Mesmo que seja fora do prazo, mas é uma ilegalidade o processo dele estar lá, porque já foi decidido que não existe foro privilegiado nessa situação. Então os casos dele, do Flávio Bolsonaro, todos vão para o STF. E quem que julga? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é que está responsável pelo caso do Flávio Bolsonaro, isso vai cair no colo dele. E o Gilmar Mendes acabou de mandar para casa o Queiroz.
o Queiroz estava em prisão domiciliar, que é uma prisão completamente maluca, prisão domiciliar, porque beneficiou a esposa dele que estava foragida. Nunca ninguém viu uma decisão da justiça beneficiar um foragido, é a primeira vez, mas o Gilmar Mendes achou que deveria mandar ele para casa. Tá. Agora vai chegar o processo do Flávio Bolsonaro na mão dele. O que ele vai fazer? Ele está comprado? Não, gente, não vale nem a pena você perder tempo achando que o Gilmar Mendes está comprado. Porque se fosse possível, se fosse tão fácil assim você comprar, lembra que eles já estão sabendo dessa investigação antes dela começar? Lembra da denúncia do Paulo Marinho, que eles ficaram sabendo entre o primeiro e o segundo turno de 2018? A Polícia Federal chamou o Flávio Bolsonaro e falou, ó, desde janeiro de 2018, nós estamos com um relatório do COAF aqui que está mostrando a movimentação do Queiroz. Vai começar a Operação Furna da Onça e vai para cima do Queiroz e de mais 25 deputados. Não era só o Flávio não, mas vai pegar o Queiroz. Então ele já está sabendo disso daí desde 2018. Seguraram o quanto deu. Seguraram a campanha inteira, esperaram passar o primeiro turno, o segundo, aí não deu mais para segurar. Se desse para segurar, não tinha nem começado. Porque enquanto deu para atrasar, atrasaram. Chega uma hora que não dá. Não é todo mundo que é desonesto. Você não consegue comprar o Ministério Público inteiro, a Polícia Federal inteira. Chega uma hora que não dá. Então o processo andou. Onde está agora, não dá para simplesmente fazer de conta que não existe. Você entendeu? Porque já tem uma decisão do próprio STF dizendo que o foro não vale depois que o mandato acaba. Vai chegar no Gilmar Mendes e ele vai falar, não vale depois que o mandato acaba. E vai voltar de novo para o Flávio Itabaiana. No entanto, até que isso aconteça, o Flávio Bolsonaro ganhou tempo. Ele ganhou tempo porque se deixa na mão do Flávio esse tempo todo, ele já estava preso. A denúncia já teria sido apresentada em junho. Ele já podia estar com uma prisão preventiva decretada. E aí agora, o processo voltando, o Ministério Público que vai fazer essa apelação também vai fazer uma sindicância interna, vai fazer uma investigação, porque essa Soraya Gaia, que clicou lá no processo antes da hora e o prazo começou a contar, ela é bolsonarista. Ela tem várias postagens a favor de Bolsonaro. Tá todo mundo olhando, falando por que essa mulher clicou aqui, o clima tá pesado dentro do Ministério Público, porque estão vendo que foi feito de propósito para atrapalhar a justiça. Então eles vão fazer uma investigação para ir para cima dela e o recurso vai para o STF. Vai parar com o Gilmar Mendes? Vai. O Gilmar Mendes pode decidir diferente, ele pode falar, não, tem que ficar lá? Não, porque é contra uma decisão do próprio STF se ele fizer isso. Ele não pode fazer isso. O STF já tem um entendimento, o colegiado, todos eles já decidiram que quando acaba o mandato, acaba o foro. Não pode um sozinho ir contra uma decisão do colegiado. Então o processo vai voltar. Voltando para a primeira instância, a denúncia está pronta. Tá? Porque a investigação não tem mais dúvidas. Se eles mandaram prender o Queiroz é porque já tem provas. E está tudo desenhado. Tudo que acontece na loja de chocolate, todo o dinheiro dos fantasmas que vão abastecer as milícias, o dinheiro da milícia que volta, todos os fantasmas que eram fantasmas do Flávio, que eram do Jair, que eram do Eduardo, que eram do Carlos, porque eles faziam rodízio de fantasmas, né? Eu demitia aqui, porque quando demitia não era só o salário, eu também pegava a rescisão, 13º, férias, tinha até isso. E aí esse cara demitido era recontratado pelo Eduardo, que demitia alguém era recontratado pelo Carlos, que demitia alguém era recontratado por Jair. Era assim, era rodízio. E essa gente foi roubando por décadas o Brasil, nesse esquema de corrupção miúda, de corrupção incompetente, que eles nunca tiveram por trás uma mineradora, uma construtora, porque é baixo clero. Bolsonaro é baixo clero. Então a corrupção dele é essa corrupção do reembolso do combustível, do salário, agravado pelo envolvimento com as milícias. Essa é a parte grave. O Adriano da Nóbrega, o escritório do crime e tudo isso que representa. Então todo mundo sabe, quem conhece Jair Bolsonaro sabe dos BOs dele, quem conhece a família sabe o que está por trás. A justiça já desenhou, o Ministério Público já desenhou, ninguém tem dúvidas do que está acontecendo. Então essa procuradora, Soraya Gaia, vai ser investigada agora, provavelmente vai ser punida, porque ela não podia ter dado aquele clique. O recurso do Ministério Público vai parar na mão do Gilmar Mendes, que vai mandar o processo de volta para a primeira instância, porque é uma decisão do STF.
de todos os ministros. O Gilmar sozinho não pode decidir diferente do que o colegiado já decidiu, e aí o processo volta a andar. A única coisa que aconteceu é Flávio Bolsonaro ganhou um tempinho. Ele já podia até estar preso se deixa, viu? Mas agora a coisa vai andar. Tenham paciência, tá? É assim mesmo. É estratégia, é jogo sujo, vamos tentar atrasar aqui e ali. Essas coisas acontecem. A gente aqui não é acostumado com os bastidores, mas essas coisas acontecem. Certo? Eu vou deixar agora no final do vídeo o nome das pessoas que são membros do canal, porque é uma forma de agradecimento. Torne-se membro para apoiar o nosso trabalho. Fechado? Um grande abraço para vocês e eu já fui.